E o texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus. Esse texto sagrado fala de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Fala da necessidade que o homem tem de uma reconciliação com Deus. E quem proferiu estas palavras foi o apóstolo Pedro, aonde ele dava um discurso maravilhoso acerca de Jesus, um discurso explicativo visando a necessidade do homem de se converter dos maus caminhos, trazendo o arrependimento para o seu coração. A Bíblia nos diz que na hora nona, Pedro e João estavam indo ao templo orar. Num templo chamado Formosa, estava ali um coxo que há muito tempo pedia esmolas naquele templo. E quando Pedro e João se dirigiram para entrar no templo, aquele coxo estendeu a mão e pediu uma esmola para eles. E Pedro dirigiu a palavra para ele e disse: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele estendeu a mão para aquele coxo, e ali a Bíblia nos diz que aquele coxo levantou, saltou, entrou no templo, glorificando a Deus. E no seu discurso ali, para aquelas pessoas, Pedro justificava o poder de Deus para todos aqueles que viam aquele homem que antes pedia esmolas, que antes não andava, e agora ele estava liberto daquela enfermidade. E Pedro contava-lhes a história da cruz, da redenção de Jesus. Pedro falava a respeito da necessidade que tem o homem emergencial de se aproximar de Jesus, de buscar a salvação em Cristo, de viver uma vida em Cristo, aleluia, pela comunhão, pelo amor e pela salvação. E ele dizia para aquelas pessoas que estavam ali: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados
os vossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Só o poder de Deus é capaz de transformar o homem. Pedro estava ali, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu me lembro que quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava na beira de uma praia, triste, lavando umas redes, porque a sua pescaria foi uma frustração. E Jesus chegou ali naquele momento difícil da vida de Pedro e alegrou a sua alma, resgatou Pedro, trazendo ele para ser pescador de homens, para ser um pregador do Evangelho. Porque quando Jesus, ele chega na vida do homem, ele resgata, ele transforma, ele vivifica, ele muda o caráter, porque ele é Senhor de nossas vidas. Foi isso que ele fez na vida de Pedro. E agora Pedro estava ali transformado. Aleluia. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Pedro também já estava ali, arrependido, porque havia negado Jesus. E ele olhava para a cruz e se lembrava de tudo que Jesus havia falado. Talvez ele dizia no seu íntimo: tudo era verdadeiro, tudo que ele falou, até a sua morte pela salvação, é verdadeiro. Mas lá no livro de Atos, no capítulo 2, que nos fala acerca do dia de Pentecostes, lá estava Pedro transformado. Agora não mais um homem derrotado, não mais um homem com sentimento de culpa quando ele estava ali diante do Calvário, mas agora um homem vivificado pelo poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. E Pedro começou ali a falar para aquelas pessoas. Ali a Bíblia diz que 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E aquelas pessoas que estavam ali eram uma multidão. Olhavam aquelas pessoas falando línguas estranhas, e ali eles pensavam que eles estavam embriagados. E Pedro, cheio da graça de Deus, se levantou, tomou a palavra e disse: olha, eles não estão embriagados não, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Não era mais aquele Pedro triste, agora era um Pedro renovado pelo poder de Deus, aleluia. E Pedro pregou a palavra, e a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus. É o poder do Evangelho, é o poder do sangue de Jesus, o poder que vivifica, o poder que transforma e que traz a comunhão do homem com Deus. Quando Pedro e João entravam ali, naquele tempo, que aquele coxo estendeu a mão, eles estavam diante de dois homens agora, não mais derrotados, não mais de homens qualquer, mas homens transformados pelo poder de Deus, homens que viveram comunhão com Deus, que tiveram experiência com Deus. E isso nos mostra a necessidade de nós nos chegarmos para o autor e consumador da nossa fé e termos uma comunhão verdadeira com Ele, termos uma fé produtiva, não uma fé fingida, não uma fé alicerçada em coisas vãs, não, uma fé produtiva que nos leve ao encontro verdadeiro com Ele, uma fé produtiva que nos faça vencedor a ponto de termos uma comunhão íntima para morar no céu de glória com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que nós precisamos, do alimento que o Espírito Santo Ele pode nos dar. Talvez você olhe para dentro de si nesta manhã
Olhe para a sua vida e não veja a necessidade de viver uma vida em Cristo hoje. Talvez você não possa ver isso, mas há dentro de você um espírito que clama por uma comunhão. Aleluia. Quando você ouve a palavra de Deus, você diz assim: eu fico emocionado quando eu ouço a palavra de Deus. Não é emoção, é o Espírito Santo falando contigo, porque é o Espírito Santo de Deus que traz à nossa memória a nossa condição de pecador. É o Espírito Santo de Deus que traz à nossa memória que nós precisamos de uma comunhão com Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos traz esta comunhão, nos dizendo a todo momento que nós precisamos desta comunhão para ser salvo, que nós precisamos ser remidos pelo sangue de Jesus, para nós podermos morar no céu com Ele. Aleluia! Talvez você ache que você não precisa, mas você precisa. Você precisa de uma comunhão com Deus verdadeira, uma comunhão produtiva. Você precisa ter experiências com Deus, para que você entenda que Ele tem o poder transformador dentro do coração do homem. Viva isso. Creia nisso nesta manhã. Louvado seja Deus. Jesus é a porta, e nós temos que entrar por ela. Milhares de pessoas vão morrer neste carnaval. Eu sempre disse isso e vou continuar dizendo. Não porque eu deseje isso, porque é uma realidade. A falta de Deus, a falta de comunhão, o compromisso com o mundo tem levado milhares de vidas para o inferno. Você pode até não gostar do que eu estou falando, pode me chamar de louco, pode até dizer que eu não tenho o que fazer, mas a palavra de Deus, ela nos fala isso, nos fala da necessidade da comunhão com o Senhor. Você precisa viver isso, senão você não vai alcançar a salvação em Cristo Jesus. Depois acender velas não adianta mais. Eu sinto muito, não adianta. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Guarde essas palavras no teu coração e viva isso. Amém.